E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje nós estamos aqui com um conteúdo um pouquinho diferente, tá? Eu vou apresentar para vocês o projeto do Júlio, que é uma das histórias mais legais que a gente teve, tá? Uma transformação que vai além de perda de peso, mas de qualidade de vida, e que eu acho que assemelha muito com a realidade que algumas pessoas enfrentam. Então, acompanhe a história que o Júlio teve e vai ser bem legal, acho que vocês vão tirar um aprendizado muito bacana disso tudo, tá? Então vamos nessa. O Júlio chegou pra gente, um homem de 31 anos, com 107,6 quilos, 1,78 m, mas o principal problema que o Júlio tinha é que ele estava pré-diabético. E esse foi o ponto mais importante que a gente procurou em resolver na vida do Júlio, que era impedir que ele tivesse uma doença para a vida toda, no caso diabetes, tá? Então, tinha alguns riscos, tinha alguns acontecimentos, então a gente precisava fazer uma mudança significativa na vida do Júlio, mas primeiro a gente precisava entender quem era o Júlio, né? Falar, cara, quem é você? Por que você procurou a gente? O que fez você chegar nisso aqui? E basicamente, ele estava querendo mudar a vida dele. Não estava mais satisfeito com o peso, não estava satisfeito com o exame relatando pré-diabetes deixou ele um pouquinho aflito, um pouco ansioso, né? Isso estava atrapalhando um pouquinho a rotina dele. E aí ele tinha basicamente, quando a gente começou a olhar em geral, ele tinha uma rotina bem mórbida, né? Trabalhar ali das 8 da manhã às 7 horas. E apesar dele trabalhar o dia todo ali, basicamente, ele tinha um trabalho que ele passava o dia todo sentado. Então, não era um cara que estava se movimentando, tinha um trabalho com um esforço físico muito grande, né? Isso culminava ali junto com uma alimentação não tão regulada, para que ele tivesse um ganho considerável de peso e de outros parâmetros, né? Não praticava nenhuma atividade física há muitos anos, então tinha muito tempo que ele não praticava nenhuma atividade física, alimentação extremamente desregulada, com alimentos ultraprocessados, assim, exageradamente. Então era muito comum dele levar um salgadinho, levar biscoito. Cara, era bem alcoólica, assim, socialmente, todo final de semana, saía com os amigos pro happy hour e tudo mais. E obviamente que isso também impactava de certa forma na vida dele. Enfim, o que a gente planejou primeiramente para o Júlio, ali naqueles 30 dias iniciais de um projeto, era primeiro fazer com que ele realizasse uma atividade física, melhorasse a alimentação e eliminasse o risco à saúde. E aqui batendo na tecla de evitar que ele chegasse a saísse de pré-diabético e se transformasse em uma pessoa diabética, né? Então esse foi o ponto importantíssimo que a gente bateu na tecla várias vezes com ele, que era evitar esse caso da diabetes. E o último e não menos importante, perder peso, tá? E aí, o que foi muito importante com o Júlio, e eu acho que isso é muito importante também para vocês que estão acompanhando, é, foi que no mesmo dia a gente fez um combinado. Eu falei assim, cara, vamos maximizar os seus resultados. Você vai hoje se matricular numa academia. Você vai hoje procurar um profissional de educação física. Você vai hoje começar uma academia. Você vai hoje se matricular e começar alguma atividade, fazer uma caminhada, uma corrida, alguma coisa. Você vai hoje fazer alguma coisa, tá? E eu acho que isso foi muito interessante porque na vida do Júlio, ele nunca teve alguém que de fato pegasse na mão dele ali e falasse assim, cara, vamos mudar de vida, vamos fazer uma coisa diferente. E acontece, é normal, às vezes as pessoas precisam de uma motivação extra para fazer as coisas acontecerem, e você pode ser esse pilar da transformação da vida de alguém e você nem sabe. Então a gente falou, cara, você vai fazer isso hoje, beleza? Beleza. E aí o Júlio saiu de todo o processo, da toda a nossa conversa, das mudanças, fizemos as alterações de alimentação e tudo mais, e enfim. E ele começou a. E ele foi no mesmo dia, se matriculou numa academia e começou a fazer as mudanças na vida dele. No começo foi bem complicado, constantemente mandava mensagem de motivação, falando,
fazendo algumas pequenas cobranças para ele ir, para ele mudar a alimentação mesmo, para ele continuar. E no começo o Júlio teve algumas dificuldades significativas, tá? Principalmente nessa mudança de hábito, né? Nessa mudança corriqueira de hábito. Mas foi um cara muito aplicado, que, tipo assim, abraçou o projeto, abraçou a ideia e falou assim, cara, eu quero mudar. E foi isso foi o que girou a chavinha e permitiu que ele tivesse muito sucesso. Então, o que é que aconteceu? Depois desses 30 dias, né? Desses 30 dias que ele começou a praticar atividade física, começou a se alimentar melhor, passou a ingerir mais água, algumas coisas mudaram radicalmente na vida do Júlio. Então, eh, ele perdeu peso, tá? Ele perdeu uma quantidade considerável de peso. Então ele saiu de 107 quilos e desceu da casa dos 100 para chegar a 96,3 quilos. Então foi assim, muito importante, uma perda ali basicamente de 11 quilos. A glicemia dele voltou ao normal, então assim, isso foi algo que a gente comemorou muito, porque era o objetivo principal, era fazer com que o Júlio saísse dessa condição de pré-diabético e voltasse com a glicemia dele para a normalidade, impedindo ele de ter problemas futuros, tá? Ele melhorou muito a rotina alimentar, ainda tinha alguns deslizes e tal, e algumas coisas, mas fomos ajeitando para que mais à frente ele conseguisse até perder mais peso. Ele não tá bebendo no caso ali, ele não estava bebendo tanto mais nos finais de semana, então ele evitou de beber durante os finais de semana, fazer isso uma vez no mês, diminuiu consideravelmente. Não tirou o happy hour dele, mas fez isso com menos frequência e diminuiu bastante as idas a essas bebidas sociais que ele fazia, nesses encontros sociais que acabavam fazendo com que ele bebesse bebidas alcoólicas. Ele diminuiu bastante, isso foi muito interessante também, que ajudou muito ele a perder peso e passou a realizar mais atividade física. Além da academia, ele começou a fazer uma corridinha com um grupo lá de corrida, então assim, ajudou muito o Júlio a sair de uma realidade mórbida para uma realidade de ser um cara ativo, extremamente. Você percebia no semblante dele, ele mais energético, mais conversativo, mudou muito o humor do Júlio, foi muito interessante. E aí tem a observação que 4 meses depois que ele começou o projeto, o Júlio já tinha chegado a 88 quilos, sim. É, quase 20 quilos perdidos em 4 meses. Então, assim, você vê que ele tinha uma realidade que era o que estava atrapalhando ele, né? E foi essa mão que a gente permitiu, que a gente ofereceu ao Júlio, que permitiu ele sair do lugar, começar alguma coisa. Depois ele fez tudo, continua fazendo as coisas sozinho e segue as dicas, segue todo o cronograma de informativos e consegue manter uma vida saudável e legal, e ainda consegue manter a vida social normal. Então, trabalho, happy hourzinho de vez em quando, atividade física, e isso é bem bacana que a gente não quer que você hum, transforme a sua vida naquele modo caverna. A gente quer que você simplesmente transforme a qualidade da sua vida para algo melhor. Beleza, galera? Eu gosto muito dessa história. Eu tô compartilhando com vocês porque foi algo muito impactante, principalmente quando a gente olha pelos números da perda de peso, né? Quase 20 quilos perdidos em 4 meses. Você fala, uau, meu Deus, que loucura. Mas eu acho que acima disso tudo tá a perspectiva de melhora da vida do Júlio. É, sair de um estágio de pré-diabético, de risco de ter uma hipertensão, risco de ter uma diabetes, para parâmetros de exame melhores, principalmente de glicemia, colesterol e por aí vai. O que deixou a gente muito feliz e muito satisfeito. E esse é o cenário de muita gente, cara. Você pode mudar, você tem a capacidade disso. Você precisa dar o pontapé inicial na sua vida. Então, galera, continua acompanhando as histórias, os conteúdos que a gente vai soltando no canal, porque eu tenho certeza que isso pode chegar a alguém e interessar você de alguma forma a mudar a sua vida, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tenha uma vida saudável.